Segundo o meu lindo e maravilhoso leitor digital, o Kindle, eu demorei cerca de 5 horas e meia para ler Corte de Espinhos e Rosas. Já Corte de Neve e Fúria, que é um livro de quase 800 páginas, ele me disse que foi mais ou menos 8 horas e 40 minutos pra lê-lo. E o Trono de Vidro, que foi a minha leitura mais recente, em que eu li em 4 horas e 45 minutos de leitura. Só que, na verdade, todos esses livros foram lidos em mais de um mês. E aí eu vi aquela questão, aquela pergunta que ficou na minha cabeça. De fato, eu li ou eu devorei os livros? Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki e hoje é dia de a gente conversar. Já tem muito tempo que a gente não conversa, a última vez que a gente fez um book talk, já tem muito tempo. Foi um preconceito com a galera que lê romance, eu vou deixar nos cards pra vocês. E aí chegou uma dúvida, chegou uma questão que ficou na minha cabeça, porque já tem muito tempo que eu não leio muito, já tem mais ou menos uns 2 anos que eu não devoro livros com uma grande escala de tempo. Por exemplo, a leitura de 417 páginas, que foi Um Tom Mais Escuro de Magia, foi lido em 3 semanas. Isso até pode estar relacionado à quantidade de tempo disponível que eu tenho pra ler. Mas aí você tem booktubers, por exemplo, que trabalham o dia inteiro e mesmo assim leem muito. Você tem exemplos como o Paulo Hotz, do Livraria em Casa. Ele lê muitos livros por mês e também trabalha o dia inteiro, ok? Beleza. Só que a questão não é o quanto tempo você tem disponível pra ler. Como você faz a sua leitura. Eu, há muitos anos atrás, eu era uma devoradora de livros. Devoradora de livros porque eu lia muito tempo. Eu lia vários livros durante um período curto de tempo e eu não ficava satisfeita com aquela leitura se ela não fosse feita muito rápido. Eu tenho livros gigantes de 700, 800 páginas de After que foram livros lidos em 1 ou 2 dias. Eu devorava os livros da saga que são gigantes. Então tem livro gigante, livro enorme que eu li muito mais rápido do que eu tô lendo agora. E aí eu cheguei num momento, eu me olhei no espelho e cheguei à conclusão de que eu não gosto mais de devorar livros. Só que há muito tempo atrás eu era aquela menina que não gostava de ler diariamente aos pouquinhos, não. E como eu tenho esse histórico de ter lido muito e ter lido muitos livros em pouquíssimo tempo, quando chegava aqueles livros em que finalmente eu travava, ou até mesmo quando acontecia alguma coisa que fazia eu ler menos no dia, a sensação que eu tinha é de que não tava gostando muito da leitura. Foi difícil, por exemplo, entender a leitura de A Quinta Onda. É um livro de 366 páginas, mas ele é uma ficção científica, então eu lia muito pouquinho, eu lia 50 páginas por dia, e aí no meio da leitura eu parei e me perguntei, será que eu não estou gostando do livro só porque eu tô lendo só 50 páginas por dia? A minha velocidade, ela meio que tava representando quão o livro tava sendo bom ou não. E não é exatamente assim que eu me vejo hoje. Eu li Corte de Espinhos e Rosas em 2, 3 semaninhas. E a questão que eu quero chegar é que, embora o Kindle tenha dito que eu tenha lido Corte de Espinhos e Rosas em 5 horas, eu levei 2 semanas pra finalizar essa leitura, 2, 3 semanas. A questão que eu quero chegar é que eu não sou mais uma devoradora de livros. Eu cheguei numa fase na minha vida como leitora mesmo, em que hoje eu prefiro muito mais ter um livro em contato direto com ele, mas por muito mais tempo. Eu não acredito que você ter lido o mesmo livro em 5 horas e ter lido o mesmo livro em 2, 3 meses vai diminuir a tua experiência de leitura. Quando você lê o livro muito rápido, o que acontece é que a leitura fica muito intensa. As cenas, elas vão acontecendo e elas vão acontecendo muito rápido enquanto você lê. Os fatos, eles vão se conectando muito mais rápido e você chega no final do livro com as cenas do livro lá no início muito mais frescas na sua memória. E é um fato que não tem muito como discutir. Eu ter lido a saga After, que em média cada livro tem 500 páginas, e ter lido esses livros em menos de 2 semanas foi uma experiência muito mais intensa, uma experiência que durou muito menos, mas que me fazia chegar ao final do livro com fatos muito mais frescos da memória. Como leitora, a minha questão é a seguinte: eu acho que ser leitor é você ter um hábito muito grande de ler livros diariamente, independente da quantidade de livros que você tenha lido, independente da quantidade de páginas que você se dá ao dia. E também tem o devorador de livros, que é aquela pessoa que devora os livros, que ela lê e ela lê muito rápido e lê intensamente e quando vê, acabou. Minha expectativa, lógico, era de ser devoradora. Eu queria muito continuar lendo muito mais livros para trazer uma quantidade muito maior de leituras para vocês. Mas eu cheguei na minha fase em que eu sou uma leitora apenas, em que eu leio com calma, eu leio os livros respirando entre um capítulo e outro. Eu gosto de pensar um pouquinho naquela cena que eu acabei de ler, eu gosto de pensar e interpretar o que aquilo aconteceu. Tartarugas até lá embaixo foi uma leitura completamente diferente, porque eu comecei lendo o livro no Kindle, eu li 100 páginas lá e li as outras 100
aqui. E foi uma leitura extremamente rápida, tanto que o livro saiu na terça, na sexta-feira já tinha vídeo no canal. Foi um livro que eu devorei. Quando eu terminei o livro, eu lembrava de tudo, fresco, na memória, todos os fatos. E isso me fez com que a leitura fosse muito mais intensa. E foi uma leitura incrível, foi uma leitura apaixonante. Mas eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse lido esse livro durante um mês inteiro, se eu tivesse degustado 30 páginas por dia e chegasse no final do mês com os acontecimentos lá do início do livro um pouco mais distantes de mim. A grande questão que eu quero jogar na mão de vocês agora, e eu quero muito que vocês me respondam nos comentários, é se a velocidade de leitura influencia ou não o quanto a leitura vai ser boa ou ruim. Se o livro vai ser incrível ou não, porque você o leu muito rápido ou muito devagar. Pra mim, você é leitor de qualquer forma, mesmo que você leia poucos livros por ano, porque o seu tempo é pouco, porque você tem muita coisa pra fazer, ou porque você lê livros muito grandes e muito devagar. Independente de você que lê o YA, que tem leituras muito mais rápidas, muito mais fluidas, e aí você lê uns 2, 3 livros desses por semana, porque você tem mais tempo, ou porque você realmente gosta de sentar e ler o livro de uma vez e logo terminar, porque você não tem muita paciência, enfim. Independente de como seja a sua leitura, independente de quão rápido ou devagar você leia, você é um leitor, você é um devorador de livros. Você deve ler e deve apreciar o livro no ritmo que você quiser, da forma que você quiser. Se você quiser ler um capítulo por dia, isso não vai mudar muito o que você é como leitor, mas eu ainda fico naquela dúvida que ter lido o livro muito rápido ou ter lido aquele livro, o mesmo livro, super devagar, me traz aquela sensação de se o livro foi maravilhoso ou se ele foi só bom. Então eu quero que agora vocês deixem os seus corações aqui nos comentários, falem um pouquinho sobre como tá rolando a velocidade de leitura de vocês. Eu ainda tenho 10 livros pra ler até o final do ano, e isso é muita coisa. Eu tô acelerando muito as minhas leituras por conta disso, e todos os livros que eu li super acelerado até agora foram muito bons. Eu me perco um pouco, gente. Eu não me entendo muito 100% não nessa questão, não. Me ajuda aí a me entender. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se vocês gostaram, não se esquece de dar joinha. Não deu até agora, tá na hora de dar. Tá rolando sorteio de tartarugas até lá embaixo no Instagram. E se você quiser participar do kit incrível que ele tá sendo, tem até eco bag, gente. Tem até pingente, tatuagem. Você me segue no Instagram, que é Kabuki TV. Agora, se você não é inscrito, não é um kabuqueiro, se inscreve aqui embaixo e seja bem-vindo. Acompanhe o Kabuki TV em todas as redes sociais. E aqui embaixo tem uns links especiais pra vocês comprarem livros. E comprando por esses links, vocês ajudam muito o canal. Então é isso, meus amores. Eu tenho mais, eu volto. Big beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!